Glória seja dada a Jesus, nosso Senhor maravilhoso, Pai. Quero deixar uma palavra ao seu coração, que a graça e a paz desse Deus maravilhoso seja com você. Quero deixar uma palavra aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glória a Deus por essa palavra. Aqui Paulo escreveu essa carta aos Coríntios e mais uma vez ele alertou: quem não herdará o reino de Deus? Às vezes tem pessoas que chegam a pensar: mas isso foi Paulo que escreveu. Vai seguir o que Paulo disse? Mas Paulo falou: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a palavra também vai nos dizer que a Bíblia é toda divinamente inspirada por Deus. Jesus não escreveu Bíblia. Jesus não escreveu. A única mensagem que diz que Jesus escreveu foi no chão, quando ali aquela mulher foi pega em flagrante adultério e levaram ela perante Jesus. Ali ele começou a escrever no chão. O único lugar que relata que Jesus escreveu foi ali. Então a Bíblia é toda divinamente inspirada por Deus. Nós temos que sim obedecer o que foi escrito pelos profetas, obedecer o que foi escrito pelos apóstolos, porque ela é toda divinamente inspirada por Deus, é a palavra de Deus, é o livro de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras. O que é devasso, irmãos? Devasso é pessoa sexualmente pervertida, imoral. Nem os idólatras. O que a palavra fala dos idólatras? Fala no livro de Colossenses 3, no versículo 5. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão vil, a concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então, todas essas inclinações para a carne, irmãos, é a idolatria. Então, nós precisamos estar atentos a essa palavra. Nem os adúlteros, nem os efeminados, adúlteros. Quantas pessoas deixam sua família, vai viver com outro? Deus diz que aquele que larga sua mulher e casa com outro é adúltero. E aquele que casar com a que foi deixada também comete adultério. Então, a palavra fala que comete, então é no presente. Então, a palavra que é um verbo que está no presente. Então, não cometeu e passou aquele pecado, não. Aquele comete adultério. Então, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Nem os efeminados. O que são os efeminados? São homens que carregam traços de mulher. Então, precisa se libertar dessas coisas. Deus não se agrada, não herdará o reino de Deus. É a palavra de Deus que está falando conosco. Nem os sodomitas. O que é os sodomitas, irmão? Sodoma foi uma cidade pervertida, que Deus derramou fogo do céu de tanto pecado. O pecado estava tão intenso naquela cidade que foi necessário Deus derramar fogo e consumir, porque Deus não suportava mais. Então, nem os sodomitas, são práticas sexuais ilícitas, homem com homem. Os irmãos entendem bem. Nem os ladrões.
nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Quantas pessoas que são tão beberrão, irmãos, no vício da bebida, não consegue deixar, acha que isso é a vida, acha que isso vai levar a algum lugar. Não vos enganeis, não herdará o reino de Deus, nem os maldizentes. É tão triste conviver perto de pessoa maldizente, que tudo maldiz, só sabe falar mal um do outro. É muito triste, irmãos. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glória a Deus. Há perdão, irmãos, há perdão. Você que está me ouvindo, há perdão para todo pecado, há perdão para toda imundície, toda sujeira. Jesus quer nos libertar, Jesus quer nos lavar, Jesus quer nos fazer um vaso novo. Sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos dá força para a gente prosseguir e ser livres e libertos do pecado. Que o Senhor Jesus te dê força para se libertar do pecado. Não erreis. Os injustos não herdarão o reino do céu. Nós precisamos santificar, ser limpos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E Ele já nos deu o seu Filho para que de fato nós pudéssemos ser salvos. Que o Senhor Jesus te abençoe, leia a palavra de Deus, ore, que assim que o Senhor nos dá força para vencer e nós deixarmos a inclinação para o pecado e seguirmos avante em santificação ao Senhor. Amém.